Voltamos com a LERJ Entrevista, que hoje fala sobre o novo acordo ortográfico. Professor, voltando à questão da internet. A internet mudou muito a forma de lidar com a língua portuguesa? Não com a língua, ela mudou a forma de escrever. A língua, tem gente que pensa que mexeu na escrita, mexeu na língua. Não. Se na internet você escreve VC e o cara leu lá você, eu podia ter escrito OC, como mineiro, entendeu? E podia ter escrito você. Não mexeu na língua, mexeu só na grafia. Mas é importante para você entender o conceito de língua é o seguinte. O que está certo falar? Nós vai ou nós vamos? A grande maioria vai dizer, nós vamos. Não, os dois estão certos. Depende do ambiente. É a mesma coisa que ir à praia. Você vai à praia, alguma mulher vai à praia de vestido longo e salto alto? Não vai. Muito difícil, né? Pois é. Agora ela vai, por exemplo, a uma festa, a rigor, de bermuda? Não vai. Você usa a roupa adequada ao ambiente. A língua tem vários padrões de roupa de acordo com os vários ambientes. Tem região em que se eu chegar e falar, tem ambiente que se eu chegar e falando nós vamos e todo mundo falando nós vai, eu não vou me integrar ao grupo. E a comunicação é para a gente se integrar. Então, em cada ambiente, aquela maneira de falar é uma maneira que pertence à língua portuguesa. Tá? E o certo é a gente saber usar a linguagem adequada ao ambiente em que a gente quer ser entendido. O senhor disse que, por mais letrado que seja uma pessoa, Sim. Por mais letrada que ela seja, ela é obrigada a consultar o dicionário para, volta e meia, consultar um G Sim. e um J. Isso. O ideal seria acabar com isso? Sim. O ideal é ter regras tão simples que as pessoas não precisem ficar pensando ou decorando como é que vai escrever. A diferença do J para o G é um exemplo, não é verdade? A outra é a seguinte, erva não tem H. Mas o derivado de erva, herbanário, herbáceo, tem H. Quer dizer, gente, ou você tira o H, ou você mantém o H. Não pode ficar uma coisa sendo com H, outra não. Então tem que ter lógica. Lógica, né? Porque a gente não pode chegar e falar para uma pessoa o seguinte, olha, cor de bonina, não usa hífen, é uma locução substantiva. Cor de abacate, não usa hífen, é uma locução substantiva. E por que razão que cor de rosa não é uma locução substantiva também? Por que cor de rosa tem hífen? Percebeu? O hífen continua sendo o grande problema do acordo? O grande problema do acordo é o hífen. Tá? E há algumas outras coisas. Por exemplo, tiraram o acento do verbo parar, para. Tá? O Jornal do Estado de São Paulo, um jornalista escreveu uma matéria falando sobre diz assim, trânsito intenso para a marginal. Quer dizer, paralisa a marginal, botou para com acento. Como o jornal adotou o acordo, o revisor foi lá e tirou o acento. Todo mundo foi ler trânsito intenso para marginal. Não mudou? Aí o jornalista falou, o acordo está me impedindo de comunicar. É verdade. Percebeu? Então o para do verbo não deveria tirar. Você quer ver uma coisa esquisita? Você pega, por exemplo, uma frase como eu queria saber onde está a forma daquela forma. Ou onde está a forma daquela forma. Qual é a forma daquela forma? Fica muito confuso para ler. Né? Pois é, se eu tiro o acento, se eu ponho o acento em forma, está resolvido o problema. Sabe o que o acordo prevê? Forma. Quando o som é fechado, o sinalzinho, o chapeuzinho, o acento grave, ele é facultativo. Desde quando você faz uma regra facultativa? Isso não é coisa de português, pô. Lá em Portugal eles devem estar falando, isso é coisa de brasileiro, pô. E por falar em português, pelas suas andanças aí, pela sua comunicação com outros países, com
especialistas e Sim. autoridades de outros países, eles têm adotado a língua portuguesa, porque o que a gente vê aqui, esse novo acordo da língua portuguesa, porque o que a gente vê aqui no Brasil é que a imprensa, principalmente escrita, ela tem adotado o acordo e tem respeitado essa nova regra. Mas lá fora, eles têm respeitado isso? Portugal, por exemplo, até hoje não adotou. Fica só prometendo. Até hoje não adotou. Tá? Tem um amigo jornalista lá em São Paulo que ele escreve para um jornal da capital paulista e escreve para um jornal de Portugal. Então, todo o texto que ele escreve, aqui ele tem que readaptar, porque lá eles não aceitam o acordo. Entendeu? Então, foi um acordo que foi assinado, mas não foi colocado em vigor. E ficam protelando. Angola não vai adotar. Né? Por quê? Que eu não vou, estou alegando assim, não vai adotar. Eu vou dizer a dificuldade que eu ouvi, sabe, do pessoal representante de Angola para um simpósio que teve sobre o acordo ortográfico. Eles falaram assim para mim, olha, nós não temos possibilidade de adotar porque os professores não aprendem essas regras. E eu vou dizer, também no Brasil não tem um professor que saiba essas regras, por causa das exceções malucas. Moçambique entrou com um pedido de moratória sine die, quer dizer, não se sabe quando vai adotar. Moçambique são 40 milhões, Moçambique e Angola dá 43 milhões, não vão adotar. Os outros 4 países juntos que assinaram, todos juntos não dão 3 milhões. E eles estão com outros problemas sérios para resolver, que acordos não estão nem falando de acordo. Então, a rigor, está só o Brasil falando disso. Para defender o quê? Uma imagem de impostor, o cara que está impondo, está errado isso. Está na hora de a gente reunir, discutir, abrir debates públicos sobre como a gente pode simplificar a forma de escrever para adequar a nossa grafia aos padrões do século XXI. Quantos falantes de língua portuguesa a gente tem no mundo? 250 milhões, mais ou menos. É uma das línguas mais faladas, então? É uma das línguas mais faladas? Não. Ela deve ser a 5ª língua mais falada. Eu não tenho, desculpa, não levo em consideração o que eu falei, não. É uma aproximação, deve ser a 5ª. Eu sei que está depois do espanhol. E sabe por que o espanhol é mais falado? Porque a língua espanhola, ela tem na Espanha existe uma chamada Real Sociedade Espanhola, né? De que cuida da língua espanhola. Então, por exemplo, eles é que definem como é que devem ser escritas as palavras. Aqui no Brasil não existe nada disso, não. Vou dar um exemplo. Você pega a palavra laser e a palavra blazer. As duas vieram do inglês. Uma nós escrevemos com S, outra escrevemos com Z. Aí vão querer explicar, porque o laser é uma sigla. O que interessa é que o cara não vai saber gravar isso. Você entendeu? Sim. Então nós temos que traduzir as palavras para a maneira de o brasileiro entender como é que pronuncia essa palavra. Quer ver um exemplo? Quando teve essa HIV1, etc., como é que chama o vírus desse HIV1? Eles chamam de H1N1? Isso, influenza. 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 Por que nós estamos falando errado influenza? Porque não existe ninguém preocupado em traduzir o som, porque isso é do espanhol. Em espanhol, o Z não é Z, é zeta, é o som do C. Então a palavra é influenza. O que eles deveriam ter escrito em português é influenza com C cedilha e todo mundo estaria falando a palavra certa. Você pegar essa loja que você encontra aí de roupas femininas finas, etc., Zara. Está nos melhores shoppings, Zara. E todo mundo fala Zara, não é Zara, é Sara. Então, colocasse entre parênteses, embaixo, Sara, para a pessoa saber a pronúncia. Falta um órgão para intervir. Falta um órgão que seja, vamos dizer, gestor da grafia das palavras.
Agora, para a gente tirar uma dúvida que agora está em muita evidência, né? Agora Sim. que nós temos uma Sim. presidente ou presidenta da República. Pois inclusive eu escrevi um artigo sobre isso, que foi muito divulgado lá em Brasília, etc. Presidente ou presidenta, onde eu faço uma brincadeira. As palavras terminadas em NTE, me dá, por exemplo, ouvinte, transeunte, falante, presidente, né? Essas palavras, elas têm os dois sexos, tá? O presidente, a presidente. É o que nós chamamos de comum de dois, tem os dois gêneros num só. O presidente, a presidente. Muito bem. Se eu vou criar uma forma, o povo e a Dilma, pensando no raciocínio popular, como o Lula também, coloca presidenta. Entendeu? Por quê? Porque é moda hoje, e dá ibope, ser feminista. Entendeu? Mas está indo contra a economia da língua. Se eu vou falar a presidenta, então o masculino deve ser o presidento. Resultado, nós vamos contra a economia, vai ficar muito caro você ficar criando esses masculinos todos. Além do que, ela foi eleita para ser nossa governante. Se ela for assumir o papel de governanta, vai ficar muito cara para o Brasil. Isso mostra que, na realidade, é apenas um interesse político, popularesco, populista, entendeu? Não tem nada a ver com a língua portuguesa. Professor, a gente já está chegando ao final do nosso bem. programa. Para quem quiser mais informações, outras informações sobre esse assunto, se inteirar e poder assinar o abaixo-assinado, o abaixo-assinado foi até redundante, né? Isso. Quem quiser assinar, quem quiser participar desse movimento, como é que ele pode fazer? Entra no site www.acordarmelhor.com.br. O acordar aí é ambíguo mesmo. Acordar de acordo, fazer um acordo melhor, e de acordar melhor, porque isso está sendo um pesadelo para a gente, né? Então, www.acordarmelhor.com.br. Não só vá lá, leia e se convença, que vai ser muito mais barato para você viver com uma ortografia mais simples, mas também divulgue ao máximo, porque agora nós estamos começando a pegar muita assinatura via internet. E o Alerj Entrevista fica por aqui. Para você rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.